Shabbat Shalom mais uma vez aos irmãos. Hoje nós vamos estudar a Parashá de número 6, Parashá Toldot, que é traduzido como histórias, ou melhor traduzindo, gerações, né? Então é a porção gerações, Parashá Toldot, que corresponde a Gênesis 25, 19 e vai até Gênesis 28, 9. É uma parashá curta, porém densa, com uma grande importância, porque essa parashá é a única parashá que vai focar mesmo na vida de Isaac, né? Nós temos Abraão com 3 porções abrangendo a sua vida. Nós temos Jacó tendo 6 porções cobrindo toda a sua vida. E nós temos a Parashá Toldot, Parashá Gerações, que é uma Parashá que cobre a vida de Isaac. E aí os sábios do povo de Deus vão dizer que Isaac teve a vida mais tranquila que Abraão e que Jacó, porque ele nunca se ausentou da terra prometida. Então, por isso que ele teve uma vida mais pacata, uma vida mais tranquila. Os sábios vão dizer também que ele tinha uma esposa só e os outros tinham mais de uma, então a vida dele era mais tranquila. Mas essa é a parashá que foca mais na vida de Isaac. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 25, versículo 19, que é o início dessa porção. Nós vamos estudar essa porção subordinada ao tema Os Patriarcas e a origem da oração judaica. Nós vamos ver que existe uma conexão entre os patriarcas e a oração nos moldes judaicos. A parashá inicia-se assim: eis a história ou geração Toldot de Yitzhak, filho de Avraham. Avraham foi o pai de Yitzhak. Yitzhak tinha 40 anos de idade quando tomou Rivka, a filha de Betuel, o Arami, de Padã Aram, e irmã de Lavã, o Arami, para ser sua mulher. Yitzhak orou a Adonai a favor de sua mulher, pois ela não tinha filhos. Adonai ouviu-lhe a oração e Rivka engravidou. Então, somente esses versículos daqui desprende o tema que nós vamos trabalhar. Nós vemos aqui Yitzhak, ele orando a Deus por sua mulher, que também, assim como sua mãe, era estéril. A parashá, ela inicia falando de gerações, e depois vai dizer que Yitzhak orou a Adonai a favor de sua mulher. E daqui nos inspirou o tema que nós vamos trabalhar hoje, que é os patriarcas e a origem da oração judaica. Alguém pode nos perguntar quantas vezes
ao dia uma pessoa deve orar? Essa é uma pergunta interessante. Quantas vezes ao dia uma pessoa deve orar? Na fé judaica, nós temos uma resposta. Na fé judaica, eles vão te responder pelo menos 3 vezes. A resposta será 3. Então, vale a gente fazer essa pergunta: quantas vezes ao dia uma pessoa deve orar? E aí, na fé judaica, a resposta será pelo menos 3 vezes. Você deve orar durante o dia. E nós vamos ver que essas 3 vezes tem a ver com a vida dos 3 patriarcas do povo de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Tá? E quando a gente vai falar de alimentação do corpo físico, você vai ver várias vezes reportagens, notícias, quando vai falar sobre a fome, vai dizer que, olha, e eles fazem uma métrica em cima de pelo menos 3 alimentações que a pessoa deve fazer diária. O básico para uma alimentação do corpo, uma alimentação saudável, é pelo menos 3 alimentações no dia. E a forma, você deve alimentar ela. E nós vamos ver que uma das formas de nós cuidarmos da nossa alma é através da oração. E partindo já desse princípio, as 3 orações principais na fé judaica, elas foram iniciadas pelos patriarcas. E elas se chamam Shaharit, que literalmente significa manhã, que vem da raiz da palavra shahar, né, que significa manhã. Nós temos a Minha, que é a oração no meio-dia. E nós temos a oração Ma'ariv ou Arvit, que é a oração da noite. Então, o judeu, no mínimo, ele vai orar 3 vezes no dia. Ao acordar, ele faz a oração do Shaharit, que é a oração do início do dia. No meio do dia, ele já interrompe, né, aquela vida cotidiana dele, e ele faz a oração da tarde, a Minha, que é a oração do meio-dia, mas os judeus, eles fazem ou entre meio-dia e até o pôr do sol, né? Há esse leque de abertura para eles fazerem a segunda oração do dia, entre meio-dia e até o pôr do sol. E aí, à noite, né, depois que o sol se põe, tem o Ma'ariv ou o Arvit, que é a oração, literalmente, da noite. E por que se tem essas 3 orações principais? Por causa dos patriarcas. Eles que iniciaram, eles que inauguraram essas orações. E aí o Shaharit, a oração da manhã, eles vão associar a Abraão. Minha, a oração da tarde, ao meio-dia, é a oração de Isaque. E o Arvit, a oração da noite, eles vão associar ao patriarca Jacó. E aí nós vamos ler alguns textos da Torá, de onde que eles extraem, os sábios do povo de Deus extraem esses conceitos. E aqui não é um conceito, vamos dizer assim, uma mera tradição judaica. Não, isso aqui fazia parte do cotidiano judaico, do povo judeu. Os sábios ensinam que isso aqui foi iniciado pelos patriarcas, mas isso aí se perpetuou e os judeus até hoje têm o hábito de orar no mínimo 3 vezes ao dia. E aí eu queria
e a Brit Hadashah, os escritos do Novo Testamento também, não vai enumerar quantas vezes, mas nos dá uma ordenança de termos uma vida de fé e uma vida de oração regular. E aí eu queria ler, antes de entrarmos nessas 3 orações principais, eu queria ler 3 textos com vocês. O primeiro está em Salmo, para a gente ver essas 3 orações lá no livro dos Salmos. Salmo de número 55. Versículo 17 e 18. Ou dependendo da versão, é o 16 e 17. Olha o que diz Salmo 55, 17. Eu, porém, clamarei a Deus, e Adonai me salvará. Olha o versículo 18. À tarde, à noite e ao meio-dia reclamo e choro, e ele ouve minha voz. Então nós vemos aqui 3 orações no dia. À tarde, à noite e ao meio-dia reclamo e choro, e ele ouve a minha voz. Outro texto que eu quero ler com vocês, agora está no livro de Daniel. E esse é um clássico, né? Daniel capítulo 6. Versículo 10, ou dependendo da versão, versículo 11. Diz assim: ao descobrir que o documento tinha sido assinado, Daniel foi para casa. As janelas de seu quarto, no andar superior, estavam abertas em direção a Jerusalém. E ali ele se ajoelhava 3 vezes ao dia e orava, agradecendo seu Deus como sempre fizera. Tá vendo? 3 vezes ao dia. Porque assim como o nosso corpo, no mínimo, ele precisa de 3 refeições diárias, a nossa alma, o nosso espírito necessita de, no mínimo, 3 vezes que você pare durante o seu dia e ore a Deus. E tenha um exercício de oração. É o mínimo. Porque senão, você está alimentando o seu corpo físico, mas a sua alma está deixando a desejar. Você está deixando de alimentar a sua alma, o seu espírito. E aí o que acontece? Um espírito, uma alma raquítica, desnutrida, na hora que vir o pecado, meu amigo, não tem resistência nenhuma. Nenhuma. E aí se curva diante do pecado, se contamina, se afasta do caminho, não tem força para vencer o mundo, não tem força para vencer o pecado, não tem força para vencer Satanás e os seus ardis. E agora, o texto do Novo Testamento, eu quero ler com vocês apenas um, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É um dos versículos mais curtos da Bíblia, tá?
1 Tessalonicenses 5,17 é um dos versículos mais curtos que nós temos na Bíblia. Só perde para o Jesus chorou. Ele é pequeno, mas se você não fizer ele, você não consegue perseverar até o fim e ser salvo. Então a gente não pode desprezar as pequenas coisas da vida. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orem com regularidade. Ponto. Como é que está aí na versão? Orai sem cessar. Orem sem cessar. Um dos maiores ganhadores de alma que esse mundo já conheceu, um evangelista que fez que várias pessoas viessem para o caminho de Cristo, chamado Moody. Eles questionaram ele qual que era o segredo dele para ele impactar tantas vidas. E a resposta dele foi o seguinte: eles perguntaram, mas quanto tempo que você ora, Moody, para Deus te usar tanto assim? Ele falou, eu oro 10 minutos. Aí todo mundo assustou. Como assim você ora só 10 minutos? Eu oro 10 minutos, mas não fico 10 minutos sem orar. Então a resposta para ele ser tão usado por Deus foi: eu oro 10 minutos, mas também não fico 10 minutos sem orar. Ou seja, ele estava em constante oração. Ele, a cada momento, a cada coisa que acontecia, ele, em espírito ali, ele orava a Deus e buscava direção de Deus. Mas, na fé judaica também, há várias histórias, e uma delas tem até a ver com o povo de Israel, quando eles saem do Egito, fugindo do Egito, e aí o exército de Faraó os persegue, e aí eles estão cercados pelo mar, pelo deserto, pelas montanhas, e o povo, o egípcio, com seu grande exército, e Faraó atrás deles, e eles encurralados. E aí o texto vai dizer que alguns começaram a orar. E aí o texto, juntamente com a Torá Shebialpé, a oral, vai dizer que Deus pergunta: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E aí, os sábios também vão dizer que Deus ajuda quem se ajuda. O que esse texto quer dizer? Tem gente que só quer orar também e fica passivo, né? Ah, Senhor, abre uma boa porta de emprego para mim. Você estuda? Não, eu estou orando a Deus. Você se inscreve, você presta concurso, você corre atrás, você tem um currículo, você já enviou o currículo? Não, eu estou orando. Ele só ora. Ele não tem o currículo, ele ora. Ele não envia o currículo, ele ora. Ele não presta concurso, mas ele ora. Ele só ora. Então, por isso que existe essa frase judaica: Deus ajuda quem se ajuda. Ou seja, faça a sua parte e Deus vai te abençoar. Você tem que fazer a sua parte. E estudando sobre essa parte da oração, é citado até Napoleão Bonaparte, o francês, que não era francês, né? Mas um líder francês, Napoleão. Ele dizia para o seu exército, antes de uma batalha: lutem como se a luta só dependesse de vocês. E orem como a vitória de vocês só dependesse de Deus. É o mesmo princípio. Ou seja, você deve orar como tudo na sua vida só dependesse de Deus. Ore como se tudo só dependesse dele. E haja também como se tudo só dependesse de você e nada de Deus. Então, é esse equilíbrio que tem que existir. Você tem que ter uma vida de oração, mas você tem que fazer a sua parte também. Existe até um outro ditado judaico que diz
creia em milagres, mas não dependa deles. Então, a fé judaica, a fé bíblica é assim. Tem que haver equilíbrio, porque tem gente que se esconde também atrás da oração e é passiva. Não, eu estou orando. Estou orando. Mas e aí? Mas o que você está fazendo? Não, eu só estou orando. E aí conta-se a história também de um judeu que ele orava o dia inteiro. Ele orava o dia inteiro e via que a vida dos vizinhos deles que não tinham a pessoa que orava o dia inteiro, 24 horas, 7 dias da semana. E quando ele olhava para a vida dos vizinhos, os vizinhos eram mais prósperos, mais felizes, mais abençoados que ele. Aí ele questionou o rabino. Ô rabino, pergunta a Deus aí, ore a Deus por mim, porque eu oro todo dia, 7 dias da semana, 24 horas, e a minha vida é ruim. Os meus vizinhos estão com a vida melhor que a minha. E aí o rabino orou a Deus, e Deus respondeu para ele. E aí, nessa história judaica, diz que Deus falou, ele é um chato. Ele me perturba o dia inteiro. Assim, é uma alegoria, né? E aí o rabino assustou com a resposta de Deus e disse para ele tem que agir. Não é só ficar pedindo, ele tem que fazer a parte dele. Então segue esse princípio. Deus ajuda quem se ajuda. Então, o que a gente vê hoje? Você vê muita gente hoje que só lamentando. Ai, tá ruim. Ai, tá ruim. Tudo tá ruim. Você chega perto da pessoa, a pessoa só sabe reclamar. Lá no meu serviço tem um desses. Todo mundo corre dele. E fala, fulano é chato demais. Todo mundo corre do horário. Quando vê que ele está almoçando, a pessoa até volta com a marmita e fala, não, eu almoço depois. Porque não consegue. A pessoa que só sabe reclamar da vida, tudo está ruim. Então, na vida dessa pessoa está faltando oração e ação, né? Orar, mais ação, oração. Você ora e age. Então, existe esse princípio. Mas, voltando ao último versículo que nós lemos, orem com regularidade, é um mandamento, nós temos que ter uma vida de oração. Se nós não tivermos uma vida de oração, a nossa vida está fadada ao fracasso, ponto. Sua família está fadada ao fracasso, sua vida está fadada ao fracasso, tudo está fadado ao fracasso, se você não tiver uma vida de oração. Então, vamos voltar para o tema, os patriarcas e a origem da oração judaica. Então, nós aprendemos que existem 3 orações principais que foram iniciadas pelo patriarca. A primeira, Shaharit, que é a oração da manhã, que vem da raiz Shahar, que significa manhã. De onde que eles extraíram isso? Você vai ver que alguns sábios vão extrair de Gênesis 19, 27, outros de Gênesis 22, 3. Vamos ler esses 2 textos, então. Primeiro, Gênesis 19. Gênesis 19, nós temos a intercessão de Abraão para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. Ele orando a Deus, ele conversando com Deus. E aí, no versículo 27, diz assim: perdão, irmãos, é o capítulo 18 que ele intercede pelo povo de Sodoma e Gomorra, e aqui no capítulo 19, versículo 27, diz assim: Abraão levantou-se bem cedo, dirigiu-se ao local onde esteve diante de Adonai. Então,
os sábios do povo de Deus extraem de Gênesis 19, 27, que Abraão levantou-se bem cedo aqui para fazer a oração do Shacharit, a oração da manhã. Então, no capítulo 18, ele intercede pelo povo de Sodoma e Gomorra, e já no capítulo 19, ele vê o que aconteceu, qual foi o resultado da oração dele por Sodoma e Gomorra. E esse Abraão levantou-se bem cedo aqui, os sábios interpretam que ele estava de novo orando ali pela causa de Sodoma e Gomorra. Outro texto que os sábios vão extrair, que Abraão que iniciou a oração do Shacharit, é Gênesis 22, 3, que é o quase sacrifício de Isaac, né? Gênesis 22. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e levou 2 de seus jovens com ele, além de Isaac, seu filho. Ele cortou a madeira para a oferta queimada e partiu, e foi em direção ao lugar que Deus tinha dito. Ao pegar esse texto, os sábios do povo de Deus vão dizer: Abraão levantou-se bem cedo para quê? Então, os sábios vão dizer: primeiro, antes de tudo, antes dele iniciar o seu dia, ele fazia a sua oração pela manhã. Então, irmãos, segundo os sábios do povo de Deus, a oração da manhã, ela foi iniciada por Abraão, a oração do Shacharit. E há uma associação de você orar ao amanhecer, de você orar ao princípio do dia. Eles associam essa oração com Abraão, porque aqui a oração do início do dia é uma oração em estado de gratidão. Então eles associam a oração do Shacharit a Abraão com você orar no início do dia, mas uma oração em um estado de gratidão. Como quando você acorda e o dia está lindo, começa a ficar ensolarado, céus azul, né? O vento soprando a sua brisa, o verde das montanhas, o colorido das flores, e ali você ora em gratidão a Deus. Então, eles associam a oração de Shacharit, a oração da manhã, uma oração em mais um estado de gratidão, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá. E a segunda oração do povo judeu, a oração de Minchá, que é a oração do meio-dia, ela foi inaugurada e instituída por Isaac. E de onde que os sábios extraíram isso? Gênesis 24, finalzinho da paraxá passada. Gênesis 24, versículo 63. E saiu para andar no campo, e quando levantou os olhos, viu camelos se aproximando. Vamos ler o versículo 62 também. Enquanto isso, Isaac, certa tarde, depois de chegar da estrada de Beer Lahai Roi, ele vivia no Negev e saiu para andar no campo, e quando levantou os olhos, viu camelos se aproximando. Esse saiu para andar no campo
na interpretação dos sábios do povo de Deus, e saiu para andar no campo. Aqui, ele saiu para orar no campo. E o versículo 62 vai dizer, na parte da tarde. Então, os sábios do povo de Deus ensinam que a oração da tarde, que Isaac tinha o hábito de orar à tarde, ao meio-dia, né? De orar à tarde. E aí eles extraem desse texto aqui, que é a oração da Minhá. Outro ponto importante que vale a pena nós mencionarmos aqui é que, com a destruição do templo, os sacrifícios pararam de ser oferecidos, porque não existe templo. E existia um sacrifício contínuo, na manhã e na tarde. E aí, o que os sábios do povo de Deus instituíram? Vocês vão substituir o sacrifício contínuo no templo, que não existe mais, com a oração. Então, o povo judeu, por não existir o templo mais, eles substituíram o sacrifício de animais com o seu sacrifício em orar, o sacrifício da oração. Então, principalmente porque a palavra minhá, se você ler a Bíblia em hebraico, você vai ver que a oferta que era oferecida no templo era também chamada minhá. Então, a oração aqui é um tipo de oferta a Deus. E associam também a algo muito interessante, que associa a oração do meio-dia ou a oração da tarde até o pôr do sol com Isaac. E há um princípio aqui também de quando essa oração ela é necessária. E aí os sábios vão dizer, mesmo quando as coisas começam a dar errado, não devemos perder o contato com Deus. Por quê? Porque a oração da tarde ela vai até ao pôr do sol. Então o sol está se pondo, o sol está indo embora. E a noite, ela tem uma simbologia de dor, de sofrimento, de tristeza. E aí, como o sol está se pondo, está falando que as coisas estão começando a ficar ruins na nossa vida. Já não é amanhã do sol ensolarado, uma oração de gratidão a Deus por isso, como Abraão. Agora é oração como Isaac. Olha, as coisas podem não estar correndo tudo bem, as coisas podem não estar acontecendo da forma como você quer e deseja, mas mesmo que as coisas não estejam acontecendo, você não pode perder o contato com Deus. Você deve continuar a ter uma vida de oração. Então, há esse princípio aqui na oração da Minhá, da oração do meio-dia até o pôr do sol. E aí, o terceiro horário, que é o Arvit, a oração da noite, ela foi inaugurada por Jacó. E de onde que eles extraem esse texto? Nós vamos ler dois também. Um é Gênesis 28. Vamos ler o versículo 10 e 11. Diz assim: E Jacó saiu de Beersheba e partiu na direção de Harã. Ele chegou a uma planície e passou a noite ali, pois o sol se pusera. Ele pegou uma pedra do lugar, colocou-a sobre a cabeça e deitou-se para dormir. Então, daqui eles extraem que antes de pegar a pedra, de pôr ali, deitar e dormir, Jacó fez a oração da noite. Outro texto é Gênesis 32. Versículo 24 e 25. Vai falar do encontro também de Jacó com Esaú.
Diz assim, Gênesis 32, 24 e 25. Ele, Jacó, os pegou e mandou cruzarem o riacho. A seguir, mandou que atravessassem seus bens. E Jacó foi deixado só. Então, um homem lutou com ele até o amanhecer. Ou seja, isso aqui aconteceu à noite. De novo, ele teve uma experiência com Deus à noite, né? Em Gênesis 28, ele teve o sonho da escada até os céus. E aqui ele luta com o mensageiro do Eterno, que é o próprio Elohim, que é o próprio Eterno, que é Yeshua. Isso aqui é a personificação de Yeshua à noite. E essa luta varou ali a madrugada inteira até o sol começar a aparecer. E daqui os sábios interpretam que Jacó inaugurou a oração da noite. E como eu havia dito, meus queridos, à noite, a escuridão na cultura judaica, ela é associada à dor, é associada à tristeza. E aí, os sábios ensinam também, uma vida repleta de dor. A escuridão não precisa nos levar ao desespero ou à renúncia de nossa convicção em um Deus justo. Tem gente, irmãos, que eles já nascem na escuridão. Ou já nasce numa miséria, ou já nasce enfermo e passa a vida inteira em cima de uma cama. Essa pessoa, a vida dela foi escura, é noite. Então tem gente que a vida dela parece uma noite. Parece que não tem nada bom, é só dor, tristeza, sofrimento. Só que aí, o sábio diz assim, olha, por mais que a vida da pessoa seja repleta de dor, a escuridão não precisa nos levar ao desespero ou a uma renúncia da nossa convicção que Deus é um Deus justo e que Deus nos ouve. Então, por mais que a nossa vida venha a ser uma vida de noite, de tristeza, de angústia, repleta de dor, isso não pode nos tirar a oração. Pelo contrário, nós temos que crer que Deus é justo, que Deus nos ouve e nós não podemos perder essa conexão com Deus através da oração, mesmo quando a noite chegar, ou mesmo que a nossa vida, desde o início, foi noite. É aquilo que eu comecei no início da Paraxá. Abraão, nós temos 3 porções cobrindo a vida dele. Isaac, só essa, Toldot. Jacó, são 6 porções. É o patriarca que mais a Torá ocupa tempo para falar. E quando você vai ver a vida de Jacó, foi uma vida conturbada, uma vida cheia de problemas. Mas o que ele nunca perdeu? A vida de oração. E, por incrível que pareça, irmãos, quanto mais a escuridão e trevas na vida da pessoa, mais ela ora. Você pode pegar aí uma vida de uma pessoa que é sofrida, mais ela é grata a Deus. Mais ela é grata a Deus. Mais ela consegue ver Deus nas pequenas coisas. Então, independente, qual que é o resumo da ópera aqui? Independente, irmãos, daquilo que possa estar acontecendo na nossa vida, nós não podemos deixar de orar. Está tudo bem? Ore como Abraão, ore no sentido de gratidão a Deus. As coisas começaram a não ficar do jeito que você deseja, como o sol se pondo, ore. Não deixe que isso tire a sua fé, te leve ao desespero, ore. Está passando por momentos de trevas, de noite na sua vida? É só dor, tristeza, sofrimento?
ore, não permita que nada atrapalhe a sua vida de oração. Então, em todas as áreas e cenários possíveis que possa acontecer na nossa vida, nós temos que ter uma vida de oração regular. Ainda, irmãos, falando sobre a oração, em português, é interessante esse detalhe. A palavra prece, ela vem da raiz grega precare. A palavra prece vem da raiz da palavra grega precare, que significa implorar. Então, no português, quando você está fazendo uma prece, você está implorando a Deus por algo. Só que nós vamos ver que a palavra oração em hebraico, ela tem um princípio muito mais profundo e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, em hebraico, a palavra oração é lehit palel. A palavra oração é lehit palel. É uma das palavras para oração. Nós temos mais, no hebraico, nós temos mais de uma palavra para se referir à oração. E uma delas, e a principal, é a lehit palel. E o que significa lehit palel? Oração em hebraico. Literalmente significa julgar a si mesmo. Então, quando eu oro, eu estou julgando a mim mesmo. O maior dos benefícios em orar, quando eu oro, o que acontece? Eu começo a me mudar. Então, se existe algo importante na oração, é o resultado que a oração causa em mim. Porque lehit palel, julgar a si mesmo, é uma terapia, se você for olhar a oração. Porque quando você vai tratar com um psicólogo ou um terapeuta, você deita lá no divã, o que você faz? Começa a falar. E você começa a falar olhando para onde? Para dentro. E o psicólogo começa a tirar. Me fale mais. E aí você vai olhando para dentro e vai falando. Falando. E aí o psicólogo não falou nada. Você sai de lá, nossa, tô leve. Que maravilha. Essa sessão foi maravilhosa. Tô me sentindo melhor. Você só falou. Falou aquilo que estava aqui dentro. Então, a oração, ela segue o mesmo princípio. Quando você ora, você olha para dentro de si, você faz uma introspecção. E aí você está diante de Deus, o Todo-Poderoso, e você começa a olhar para dentro de si. Vai ser muito comum na sua vida de oração, você começar orando. Há um propósito pelo qual você te levou a orar, mas no meio da oração, o curso da sua oração muda, e você começa a pedir a Deus por uma outra coisa, que não foi o princípio, o propósito inicial da sua oração. Então, oração em hebraico, lehit palel, significa julgar a si mesmo. Então, quando você ora, você começa a olhar para dentro de si, e você começa a mudar a si mesmo. Então, um dos propósitos primordiais e principais da oração, e por isso a oração é importante na vida do crente, por isso a oração é importante na vida do cristão, por quê? Porque a oração te muda. Muitas das vezes a oração não vai mudar a situação, a oração vai mudar você
para lidar com a situação. A oração te muda. Então, Lerrit Palel, julgar a si mesmo. A oração, ela nos muda. E aí, lendo sobre a oração Lerrit Palel, um sábio judeu, ele cita até um poeta inglês, George Meredith, que ele diz o seguinte: aquele que se ergue das suas orações como um homem melhor, terá suas orações atendidas. De novo, aquele que se ergue das suas orações como um homem melhor, terá suas orações atendidas. Por quê? O primordial, o principal da oração é o quê? Te melhorar, me melhorar. Quando eu oro, eu me aprimoro. E por isso que, citando Lerrit Palel, o sábio judeu, ele diz: aquele que se ergue das suas orações como um homem melhor, terá as suas orações atendidas. Então, esse é um princípio muito importante. E aí, os sábios do povo de Deus vão ensinar o seguinte, falando sobre a oração: mais do que pedir para, falando sobre a oração, mais do que pedir para alguém, oração é estar com. É diferente. Mais do que pedir para Deus, o propósito da oração é estar com Deus. Então tem muita gente que, ao orar, o propósito dele é o quê? Pedir para. Mas a oração é estar com. E aí, quando você está com Deus, o que vai acontecer naturalmente em você? Você vai melhorar, não vai? Nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. A sociologia, a psicologia vai falar isso. Você quer ser uma pessoa melhor? Ande com pessoas melhores que você. Porque se eu ando com pessoas que gostam de ler, o que vai acontecer comigo? Vai me influenciar a ler. Se eu ando com pessoas que gostam de orar, elas vão me levar o quê? A oração. Se eu ando com pessoas que gostam de estudar a palavra, elas vão me levar a estudar a palavra. Se eu ando com pessoas que gostam de falar palavrão, eu vou falar palavrão. Se eu ando com pessoas que gostam só de zoar com a vida, eu vou passar a zoar com a vida. A nossa vida, nós somos influenciados pelo nosso círculo de relacionamento. Por isso que os grandes influenciadores aí ensinam. Você quer ser melhor? Passe a andar com pessoas melhores que você. E a oração é mais do que pedir para, é estar com. Ou seja, estar com Deus. E aí eu quero lançar aqui outro conceito de oração. Nós aprendemos Lerrit Palel, que é julgar a si mesmo. Então eu oro no propósito de me melhorar. E o segundo você vai encontrar muito quando você vai estudar sobre oração. Você jogar lá oração em hebraico, você vai encontrar a palavrinha tefilá. Oração. Tefilá. E a raiz da palavra tefilá significa unir-se, juntar. Quando eu oro, eu me junto a quem? A Deus. Quando eu oro, eu me conecto a Deus. Tefilá. Eu me uno a Deus através da oração. Então, é por isso que
Em quase todas as sinagogas, ou você vai ter na entrada da sinagoga, ou quando você adentra a sinagoga, vai ter uma frase hebraica escrita assim: Da lefine mi ata omed, que significa saiba de antemão diante de quem você está. Saiba de antemão diante de quem você está. Você está diante do Todo-Poderoso. E Deus é santo. E quando eu fico com Ele, através da oração, o que vai gerar mais em mim? Santidade. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Quando eu fico muito com Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser uma pessoa que ama mais. Deus é misericórdia. Quando eu fico muito com Deus através da oração, o que eu fico mais? Misericordioso. Eu tenho que saber de quem eu estou diante. De antemão eu tenho que saber diante de quem eu estou. Por isso que há essa frase na sinagoga, na hora que você entra, você tem que lembrar, puxa vida, eu estou diante de Deus. É por isso que tem que ter temor, tem que ter reverência. Por isso que na sinagoga é um silêncio, é uma reverência, porque eles sabem diante de quem eles estão. Dito isso, meus queridos, a oração, eu queria que vocês tomassem nota também, porque a oração ela tem um duplo propósito. A oração, ela traz Deus até você e ela eleva o homem até Deus. Esse é o poder da oração. E para a gente caminhar agora para o fim, nós vimos aí duas palavras hebraicas para oração. Só que existem 3 tipos de oração na fé judaica. E aí eu queria que vocês tomassem nota dos 3 tipos de oração. Não vai fugir muito daquilo que nós já falamos, mas vale a pena nós mencionarmos. O primeiro tipo de oração se chama Shevar. Shevar é o primeiro tipo de oração. Que tipo de oração é essa? Oração de louvor. É uma oração em que você louva a Deus. As orações de louvor nos ensinam aquilo que devemos nos esforçar para ser. Olha que interessante. É oração de agradecimento. Só que como é que é um agradecimento? Só que como que é o louvor? Uma oração de louvor. Você começa a se referir a Deus e a louvá-lo através das suas qualidades, das suas virtudes. Ô Senhor, como que o Senhor é santo? Como que o Senhor é misericordioso? Como que o Senhor é compassivo, clemente, tardio em graça, rico em graça, rico em verdade. E você vai falando das qualidades e dos atributos de Deus através da oração de louvor. E o que isso leva? A oração de louvor nos ensina aquilo que devemos nos esforçar para ter. Então, quando você começa a louvar a santidade de Deus, você lembra, eu preciso ser santo. Quando você começa a louvar a Deus através da oração sobre a misericórdia, você lembra, eu preciso ter misericórdia. E aí eu quero recordar a vocês a oração do Pai Nosso.
que a oração do Pai Nosso, ela faz isso. A oração que Yeshua nos ensinou. Pai, perdoa as nossas ofensas, aí, assim como eu perdoo aqui. O Senhor é perdoador, o Senhor perdoa, então eu tenho que perdoar. Então a oração de louvor fala das qualidades de Deus e nos lembra. As orações de louvor nos ensinam aquilo que devemos nos esforçar para ser. Então, o primeiro tipo de oração é Shevar, que é a oração de louvor. Segundo tipo de oração, essa aqui é a que a maioria das pessoas sabe. Bakashá. É o segundo tipo de oração. Bakashá. O que significa Bakashá? Petição. Essa é a mais comum. A pessoa ora para pedir algo a Deus. Bakashá. Petição. Esse é o segundo tipo de oração. Então, primeiro, Shevar, que é uma oração de louvor a Deus. Segundo, Bakashá, é uma oração que você pede a Deus. Mas aqui eu quero ensinar um princípio judaico, até mesmo quando você vai pedir. Olha o que os sábios ensinam sobre Bakashá. Dentro da oração judaica, quando você vai fazer a petição, eles oram assim: por favor, realize os desejos do nosso coração para o bem. De novo, por favor, Senhor, realize os desejos do nosso coração para o bem. Ou seja, para aquilo que for para o bem. Se aquilo que eu estou te pedindo não é para o meu bem, não faça. Então, até mesmo quando você ora a Deus em Bakashá, pedindo algo para Ele, você tem que sempre lembrar: Senhor, mas mesmo que isso que eu estou te pedindo é o que eu quero, é o que o meu coração deseja, não tem problema nenhum você orar a Deus e pedir a Deus por algo que você deseja. Mas você sempre tem que se lembrar dessa frase: por favor, realize o desejo do nosso coração para o bem. Se for para o meu bem, Senhor, realize. Mas se não for, quantas vezes a gente ora para Deus abrir uma porta e Deus não abre ela? Mas se eu orei assim, eu vou entender, Wesley. Não, se Deus não abriu aqui a porta é porque eu orei assim. Tá vendo como que se você aprender a orar, você não se frustra com Deus? Por que tem muita gente que se frustra com Deus dentro da igreja e sai da igreja? Aí eu orei a Deus pedindo relacionamento, Deus não me deu. Mas se ela ora com esse princípio, por favor, realize o desejo do meu coração para o bem. Eu estou te pedindo, Senhor, eu quero, meu coração deseja, eu desejo um relacionamento. Mas se for para o meu bem, que o Senhor me atenda. Muda tudo. Porque até quando você vai ouvir um não de Deus, você, opa, Deus disse não. Deus não abriu a porta, Deus não me concedeu essa oportunidade, então é porque não era para o meu bem. Porque tudo que eu peço a Deus, eu peço para o meu bem. Outra frase que os judeus sempre fazem nas suas orações: tu sabes melhor, então faça o que tu achares melhor. Tu sabes o melhor, então faça o que tu achares melhor. Ou seja, eu peço algo para Deus, Bakashá, mas aí eu falo: Senhor, tu sabes o que é melhor para mim. Então faça o que é melhor para mim. Muda tudo. O mundo cristão precisa entender isso aqui, porque eu vejo muita gente que se frustra com Deus, porque fala: minha oração não foi atendida, Deus não me ouve, Deus não me escuta, Deus não me atende. É porque nem aprendeu a orar. Aí ela se frustra. Existe até um livro que se chama Decepcionados com a Graça. Tem gente que se decepciona com Deus
Aí eu queria que você anotasse Lucas 22, 42. O que diz Lucas 22, 42? É a oração mais agonizante de Yeshua. Lá no Gólgota, o que ele queria? E ele orou Bacaxá. Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Porque o Senhor sabe o que é o melhor. É o mesmo princípio, gente. Yeshua orando aplica o mesmo princípio para nós. Então, até na Bacaxá, na oração que você pede a Deus, você tem que saber como pedir. Primeiro, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, eu estou te pedindo isso, mas só se for para o meu bem, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Quando eu oro nesse sentido, gente, acabou. Você não se frustra com Deus. Eu dei um exemplo aqui da oração. Quando minha mãe estava ainda no CTI viva, Senhor, por favor, cura, restaura, tira ela de lá. Mas eu sempre orava, mas o Senhor sabe o que é o melhor. E Ele soube o que é melhor. Preparou e levou. Às vezes, se ela estivesse aqui, ela poderia não estar no caminho. E aí? É melhor ela agora guardada em Deus? Ou se ela estivesse aqui perdida? Então, a gente tem que saber, de novo, da lifne miatá omede. Saiba de antemão de quem você está. Você está diante do Todo-Poderoso. Ele sabe tudo, ele te ama e ele sabe o que é o melhor para você. Então, até para Bacaxá, nós temos que saber pedir a Deus. Terceiro tipo de oração, para a gente encerrar, é rodaar. Rodaar significa agradecimento. Então, eu tenho a oração de louvor, eu tenho a oração da petição e eu tenho a rodaar. O tipo de oração de agradecimento. E nós não podemos cair nesse erro aqui. De louvá-lo e principalmente de pedi-lo. Mas quando receber, nós não podemos de orar a Deus agradecendo. Rodar. E aí, eu quero citar uma frase também que está dentro da oração judaica. Uma oração racídica que diz assim: meu Deus, tu tens me dado tanto, mas eu ouso pedir-te só mais uma coisa: um coração agradecido. Essa é uma oração ortodoxa. No final da oração, o povo judeu, ele diz: meu Deus, tu me tens dado tanto, mas eu ouso pedir-te só mais uma coisa: um coração agradecido. Porque se nós não tivermos um coração agradecido, meus queridos, é o pior tipo de pecado que o ser humano pode cometer contra Deus. Ter um coração ingrato. É por isso que eu sempre cito o Salmo 103, 2. Salmo 103, 2 diz o quê? Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Se eu tenho um coração grato, eu jamais vou virar as costas para Deus e vou abandonar o caminho, porque eu tenho um coração grato. Então, meus irmãos, que rodaar, a oração rodaar, a oração de agradecimento sempre esteja nos nossos lábios. Que a gente aprenda aqui com o Salmo, com o salmista, 103, versículo 2, bendiga minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É o que eu sempre oro, para que o meu coração sempre seja grato, que eu jamais se esqueça de todos os benefícios que Deus já me deu. É aquilo que eu sempre aprendo aqui: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus.
nós temos que ter um coração grato a Ele. Grato a Ele. E aí, partindo desse princípio, os 3 tipos de oração, Shevaar, Bakashá e Rodaar. Louvor, petição e agradecimento. Nós temos esses 3 tipos de oração juntas na oração que Yeshua nos ensinou, sabia? A oração do Pai Nosso. Na oração que Yeshua ensina aos seus discípulos, tem dentro da oração do Pai Nosso esses 3 princípios lá, Shevaá, Bakashá e Rodaá. E aí eu queria ler Mateus capítulo 6, só que aí eu vou ler aqui na Peshita, que é a versão aramaica do Novo Testamento. Porque a versão aramaica, ela vai trazer é diferente. Eu queria que você até acompanhasse na sua versão. Mateus capítulo 6, versículo 9, nós temos a oração do Pai Nosso. Então, recordando de novo, princípio, os 3 tipos de oração, Shevaá, que é o quê? Louvor. Guarde isso. Primeiro louvor, depois Bakashá, petição, e depois Rodaá, agradecimento. Você vai ver que a oração do Pai Nosso, ela engloba os 3 tipos de oração. Primeiro, Pai Nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome. O que é isso? Louvor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como nos céus, também seja feita na terra. Dá-nos, aí ó, Bakashá, dá-nos o pão de nossa necessidade nesse dia, e perdoa-nos as nossas dívidas, tal como também nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do maligno. Está vendo a petição? Pedindo a Deus para que venha o Malhut, o reino, pedindo para que não falte o pão de cada dia e pedindo para que nos livre do maligno, de Rassatã, Bakashá. E agora nós vamos para Rodaá. Algumas Bíblias não têm, porque vai seguir algum tipo de pergaminho do grego. Então, alguns pergaminhos do grego não têm esse restante. Porque teu é o reino e o poder e a glória para toda a eternidade. Agradecimento. Nas suas tem isso? Ótimo. Porque tem algumas versões que não tem essa parte, porque em alguns manuscritos gregos não tem. E no aramaico tem. Então nós vemos louvor, petição, encerrar com vocês falando algo sobre a oração.
Porque dentro da fé judaica, a oração é até chamada de reza. Por quê? Dentro do judaísmo, existe um livro de orações, que ele é chamado de Sidur. É o livro de oração judaica, tem o Sidur. E lá tem a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite. Tem esses princípios que eu ensinei aqui dentro, lá. Algumas dessas orações acontecem no serviço da Torá, dentro da sinagoga. Está tudo lá dentro desse Sidur. Sidur vem da palavra seder, que significa ordem. Por quê? Porque a oração, o Sidur, ele tem uma ordem também para você fazer. Tem uma sequência, né? Então, não se assuste quando você procurar sobre a oração judaica e você achar o livro Sidur, que é um livro de e que tem toda uma sequência e uma ordem. Até porque tem gente que fala, eu não sei orar. E aí tem ali o Sidur, que tem a ordem, ensinando como orar a Deus. Só que até mesmo dentro da reza do judaísmo contemporâneo, é ensinado um princípio que, se na sua oração não tiver sinceridade e fervor, Deus não te ouve. Aí, de fato, fica algo mecânico. Então, na nossa oração, para que a nossa oração chegue a Deus, nós temos que ter sinceridade e fervor. Você tem que orar com fervor. E você tem que orar com sinceridade. É 2 pilares para que a sua oração venha a ser atendida. Nas suas orações, você tem que ter sinceridade e você tem que ter fervor. A oração verdadeira, ela tem que vir de dentro, da alma, do espírito, do coração. É por isso que dentro da fé judaica é ensinado que a oração é um serviço do coração. É uma adoração, aqui é avodá, a palavra avodá, serviço, mas é uma adoração do coração. Então, a oração é uma adoração do coração. Por isso que tem que haver sinceridade e fervor de quando a gente orar. Porque senão, a nossa oração se torna mecânica, fria, vazia. E quando a gente estiver orando, a gente está pensando em N coisas. Se nos faltar sinceridade e nos faltar fervor. E aí eu quero dar um outro princípio para nós, que é a maneira como oramos é mais importante do que oramos. Esse é um princípio judaico. A maneira de como oramos é mais importante do que o que oramos. Porque tem gente que vai falar, eu não sei orar. Eu não sei o que falar com Deus. E aí esse princípio judaico vai dizer, não importa o que você ora. Importa é como você ora. Então não importa muito aquilo que você fala. Importa como. Está tendo sinceridade? Está tendo fervor? Está tendo quebrantamento? Sua oração sobe. Sua oração chega diante de Deus. Então, irmãos, esse era o último princípio que eu queria que os irmãos tomassem nota aí. A maneira como oramos é mais importante
do que o que oramos. E agora, de fato, para a gente encerrar, e é algo que torna os cientistas, os médicos, perplexos, é o seguinte: uma pessoa, quando está em tratamento, se ela tem vida de oração, ela melhora mais rápido. Isso é comprovado clinicamente, cientificamente. Então você pode pôr 2 pacientes, um que não ora, 2 pacientes com câncer, um que ora e outro que não ora. Esse que ora vai apresentar uma melhora maior do que aquele que não ora. E outra, que espanta mais os médicos ainda. Quando a gente ora por alguém que está enfermo, a pessoa pode estar em CTI, em coma. Quando a gente começa a orar por uma pessoa, e nem ela sabe que nós estamos orando, ela apresenta uma melhora significativa. Depois que pessoas começam a orar por ela. Isso é comprovado. Isso é ciência que fala isso. Foi feito também uma análise de quando a pessoa ora, como que partes do cérebro são ativadas, como que hormônios no nosso corpo são liberados quando a gente está em uma posição de joelho orando. Eles monitoraram isso. Acontece algo extraordinário no nosso corpo e no corpo de quem nós estamos orando, que a própria ciência consegue detectar isso, mas isso é algo que transcende, isso é algo sobrenatural que afeta o físico. E aí eu queria citar para vocês Tiago 5,15, que a oração da fé salva o doente. Tiago vai dizer: está alguém enfermo? Chama os presbíteros e ore. E a oração da fé unja ele. A oração da fé salvará o doente ou curará o doente. Então, esse é o poder da oração, irmãos. Esse é o poder da oração. A oração, ela tem poder. E, de novo, a oração, lerito palelo, a oração é para melhorar e mudar a nós mesmos. Mais do que mudar situações que nós estejamos vivendo, a oração tem o propósito de mudar a nós mesmos. Por isso é importante você orar, por isso é importante eu orar. E aí, me chamou até a atenção, quando eu estava estudando ontem sobre a oração, e um teólogo judeu, ele disse algo pesado. Ele falou: olha, o nosso desejo de orar vai determinar se estamos vivos ou mortos em relação a Deus. Se uma pessoa não tem desejo de orar, isso é dela e não de Deus. Se a pessoa não tem desejo de orar, se para ela pouco importa se ela está orando ou não, isso fala muito da espiritualidade dela. Se ela está viva ou morta espiritualmente. Isso é pesado, muito pesado. Então, se uma pessoa ela não ora, se ela não tem vida de oração, é algo grave. Você quer saber sobre a vida de oração, sobre a vida espiritual de alguma pessoa? Olha para a vida de oração dela. Vai determinar muita coisa. Se a pessoa não tem vida de oração, sai fora. E nós vamos ver que a oração ela é tão importante que até o Filho de Deus
aqui na terra, ele tem uma vida de oração. É sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. A vida de oração de Yeshua. Se preparem para quem vai vir à noite, porque vai ser fantástico. E Yeshua, hein? Sendo filho de Deus, ele teve uma vida de oração. Ele teve uma vida de regularidade de oração. Ele orava com regularidade. Ele orava sem cessar. Mesmo ele sendo filho de Deus, hein? Mesmo ele sendo o Emmanuel, o Deus conosco, ele teve uma vida de oração. E ele teve para nos dar o exemplo, porque ele venceu. Se nós queremos vencer, meus irmãos, nós temos que ter uma vida de oração. Amém? Assim como os patriarcas, eles tiveram uma vida de oração. E a paraxá de hoje fala sobre isso. Isaac teve uma esposa e a sua esposa não podia dar à luz a um filho. E o que ele fez? Orou. E ela engravidou. Então Deus responde orações. Amém? Então, Shabbat Shalom, irmãos, e até o próximo estudo da paraxá.